A tristeza é tão grande que eu demorei para trazer para vocês aqui a notícia relacionada ao julgamento da revisão da vida toda. O absurdo que muitos céticos aí acreditavam que poderia acontecer, aconteceu. E o julgamento da revisão da vida toda foi adiado. Mas esperar não foi de todo ruim, porque eu já consigo trazer no final desse vídeo uma notícia que pode acalentar o coração dos aposentados e pensionistas. Então assim, ó, se inscreve no canal, deixa seu comentário, fala o que é que você achou desse adiamento da revisão da vida toda, que com certeza vocês já sabem, porque muitos canais já trouxeram aí. Mas o que muitos não trouxeram ainda é a novidade no andamento desse processo, que a gente vai ver aí no meiozinho do vídeo, e se vocês acompanharem até o final. Então, deixa seu comentário, deixa aí a sua interação, deixa seu curtir e vamos pro vídeo depois da vinheta, sem mais delongas. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan e eu gostaria de vocês aí interagindo no vídeo, mostrando a força dos aposentados e pensionistas. A gente precisa estar muito atento sobre o que está acontecendo com a revisão da vida toda, porque eles querem ter influência política sobre esse direito do aposentado e do pensionista, sobre essa decisão que deveria ser pelo STF de direito. Então o STF tem que se atentar às causas de direito e por isso nós aposentados e pensionistas que estamos aí na batalha junto aí com os canais de informação, especialmente aí o Radar do Benefício, precisamos estar atentos e cobrando deles a real situação de direito da vida toda. Então vamos lá. Nos últimos dias foi noticiado que o julgamento da revisão da vida toda tinha sido marcado para o dia 23/11/2022, o que causou muito alvoroço e expectativa aos aposentados que aguardavam pelo deslinde do processo há muito tempo. E nada mais justo, um direito do aposentado e do pensionista que deve ser resguardado e que a gente não pode deixar que situações políticas sejam pauta dentro do julgamento do STF. Mas, apesar do fio de esperança, o que alguns já cansados da espera e das reviravoltas nesse processo supuseram que iria acontecer, lamentavelmente ocorreu. E a gente precisa ficar muito atento pelos motivos que isso ocorreu, tá? A gente tem que ver muita cautela, muito cuidado, um olhar muito crítico sobre o que aconteceu, tá bom? Então, vamos adiante. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do tema 1102, conhecido como revisão da vida toda do INSS. Fica até o final que você vai ver que já tem data, viu? Já tem data. O que acontecerá nesta quarta-feira, dia 23. O processo estava na pauta da sessão, que começaria às 14 horas, mas, horas antes, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, recebeu os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do Trabalho, José Carlos Oliveira, além do secretário de Previdência, André Veras, e diretora do Departamento de Contencioso Previdenciário, Márcia Elisa. Então perceba que a cúpula foi lá, né? A cúpula do governo atual foi lá para conversar com a ministra Carmen Lúcia. Isso estava na agenda da ministra e a gente não sabe muito bem o teor dessa conversa, mas a partir disso aí o julgamento foi adiado. Então perceba, STF adia julgamento da revisão da vida toda do INSS, entendo que está em jogo. O placar está 6-5 a favor dos contribuintes. Caso o resultado se confirme, o aposentado pode usar toda a vida contributiva para calcular seu benefício. Então, você vê aí que foi adiado depois dessa conversa. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu. O argumento principal utilizado pela comitiva do governo federal era pressionar o adiamento do julgamento, que é um risco fiscal considerado alarmante, calculado em pelo menos 46,4 bilhões, mas que pode chegar até 480 bilhões, a depender do que for decidido pelo Supremo. E é um tamanho absurdo, né? A gente sabe que realmente a revisão da vida toda vai beneficiar muita gente, que vai inclusive quadruplicar a aposentadoria de muita gente que está aí. A gente sabe disso. Mas com certeza esses números são muito gritantes. A gente sabe que nem todo mundo que acha que tem direito à revisão da vida toda tem direito à revisão da vida toda. A gente sabe que a gente atinge um público que é um público bem específico. E além disso, ainda tem um outro detalhe. Ainda tem a situação da decadência, tá? Então, muita gente aí que já tem aposentadoria há mais de 10 anos e que não fez esse pleito pode ter dificuldade para conseguir, inclusive, revisar o seu benefício. Quanto mais atender aí a revisão da vida toda, entendeu? Então, assim,
para, né? Tá feio, isso é realmente uma ingerência política, estão tentando retirar o direito dos aposentados e esses valores aí estão estimados para cima e muito para cima, tá? A preocupação externada à Carmen pelos ministros é de que a corte venha declarar uma tese mais genérica, que mencione não apenas os aposentados, mas todos os demais segurados, como aqueles que recebem pensão por morte ou auxílio-doença. E naturalmente é o que deve ser, tá, gente? Não faz sentido você dar direito a um aposentado e não dar direito a um pensionista que em tese, melhoraria a aposentadoria base da sua pensão. No caso, a aposentadoria do seu falecido melhoraria por conta da revisão da vida toda. Bem como os auxílios doenças, que também usam a base contributiva de julho de 94 para cá. Imagine você que se você tem um auxílio doença que poderia utilizar da revisão da vida toda para majorar, tem que majorar, entendeu? A grande questão é que realmente existe a possibilidade de os efeitos modulatórios, os retroativos serem muito grandes para aquela parcela da população que tem direito, mas assim, faz parte do jogo. O INSS fez isso errado, a legislação foi feita da maneira equivocada e prejudicou durante muito tempo milhares de cidadãos. Então assim, a gente tem que estar atento para que os efeitos modulatórios também não venham a gerar outra incongruência, outra injustiça social, tá? Então a gente tem que estar muito em cima, porque isso que eles estão buscando, eles já reconheceram a derrota, tá? Eles já reconheceram que o que eles fizeram e o que foi feito com os aposentados e pensionistas, não utilizando os valores anteriores a 94, é um tamanho absurdo. A gente sabe isso aqui, todo mundo sabe. Qualquer pessoa que estude um pouquinho sobre a revisão da vida toda sabe o que a não utilização dos salários trouxe do ponto de vista de injustiça social, tá? Então todo mundo sabe que esse é um direito do aposentado, do pensionista e daquele que está recebendo um benefício por incapacidade que poderá ter majorado aí o seu valor de salário por conta da revisão da vida toda. Então agora eles estão querendo criar outras distorções, outro aparato legislativo, outro aparato da decisão do STF para gerar novas incongruências e novas injustiças. E a gente tem que mostrar a nossa força e não deixar isso acontecer. Então, por favor, deixa aí o comentário de vocês, porque a gente precisa estar completamente atento e ligado ao que está acontecendo. A gente não pode deixar nenhuma injustiça relacionada à revisão da vida toda acontecer. E a força do aposentado e do pensionista tem que ser demonstrada a partir de agora. Vocês interagindo, vocês cobrando, e a gente de olho no julgamento que já tem data, tá, gente? A gente vai ver aí já que tem data. Então, o encontro consta na agenda da magistrada, porém, segundo interlocutores da corte, a audiência ocorreu em tom de conversa, no qual a Carmen Lúcia ouviu os participantes falarem sobre os impactos financeiros da decisão, mas não se posicionou nem se comprometeu em analisar tais impactos. O que deve ser a postura mais correta. Ela não está fazendo nada mais do que a obrigação dela. Ela não tem que ser influenciada por decisões políticas. Ela está ali para garantir a justiça social, garantir os termos da Constituição, garantir os princípios do direito previdenciário, e ela não tem que se atentar às questões financeiras do país. Quem resolve isso são os políticos, não o STF. O STF está ali para resolver questões de direito, e ela tem que se posicionar dessa forma mesmo, e tem que se posicionar dessa forma, inclusive no plenário, na hora de votar. Lembrando que a revisão da vida toda chegou a ser julgada pelo STF em março desse ano. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes havia proferido seu voto, deixando o placar de 6-5, decidindo a questão em favor dos beneficiários, que realmente é a decisão mais correta, tá, gente? No entanto, os demais ministros que já haviam votado poderiam se pronunciar ou mudar o seu voto até o fim do julgamento, que de fato aconteceu com o pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Agora o julgamento da revisão da vida toda será retomado dessa vez em plenário presencial. Destaque foi feito pelo ministro Nunes Marques, deslocou a pauta para o plenário presencial, e o plenário presencial ocorreria no dia 23 e foi adiado. Então a gente tem aqui informações fresquíssimas do que ocorreu ontem, um andamento que ocorreu ontem no final da tarde, dando aí o julgamento para o dia 30/11. Então a gente ainda vai ter o julgamento da revisão da vida toda esse ano, ainda esse mês, e é necessário a gente estar atento ao que vai ocorrer nesse julgamento, tá? Então a gente tem que continuar crente e esperançoso de que a revisão da vida toda vai acontecer e que vai acontecer de maneira a garantir justiça social para todos os aposentados e pensionistas. Então, você esteve no Radar do Benefício, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí e vamos engajar
os aposentados e pensionistas na causa da revisão da vida toda, de maneira a garantir que o STF vai fazer o trabalho dele, nada mais do que a obrigação dele, que é garantir os direitos de acordo com os princípios constitucionais. Muito obrigado, te encontro no próximo vídeo e nas novas atualizações.